Olá, meus guerreiros, como é que vocês estão? Graças a Deus, Deus tem nos proporcionado bênçãos sobre bênçãos. Eu queria compartilhar nesse momento com vocês um desejo que eu tive de poder estar fazendo uma série de estudos sobre a ordem da salvação, ou a Ordo Salutis, como comumente no meio acadêmico teológico mais se falam, a Ordo Salutis. E uma coisa interessante que eu vi na Confissão de Fé dos Batistas do século XVII, quando se trata da queda do homem. No capítulo 6 daquela Confissão de Fé diz assim: Deus criou o homem justo e perfeito e lhe deu uma lei justa que lhe seria para a vida, se o guardasse, ou para a morte, se o desobedecesse. Mesmo assim, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva, e esta seduziu Adão, que, sem ser compelido, transgrediu voluntariamente a lei instruída na criação. E a ordem de não comer do fruto proibido, de acordo com os seus conselhos sábio e santo, aprove a Deus, permitia a transgressão, porque no âmbito do seu propósito, mesmo isso ele usaria para a sua própria glória. Ou seja, a partir desse momento da queda, Deus ele havia criado o homem e uma lei estabelecida para esse homem. E dessa lei caberia ao homem dizer se obedeceria ou não obedeceria. Mas, como nós vimos, o homem não resistiu e desobedeceu a Deus. Ou seja, o desejo da carne e a sedução da serpente, ali representada por Satanás, foi muito maior do que a impulsão de querer obedecer a Deus. Mas, como diz aqui na Confissão de Fé, isso daí não foi algo que Deus já não havia planejado. Ele utilizou isso para poder também mostrar o propósito da sua glória. E aqui fica mais fácil a gente falar sobre a ordem de salvação. E eu vou só apenas nesse pequeno vídeo, porque a intenção dele é apenas manifestar junto com vocês, meus guerreiros, que têm aí assistido um pouco dessas mensagens, eu só compartilhando para poder dizer que estaremos postando alguns vídeos sobre a ordem da salvação, certo? Ou a Ordo Salutis, como dissemos. Mas eu vou deixar esse texto aqui de Romanos para começar pelo menos molhar um pouco os teus lábios daquilo que vai vir no que diz respeito a essa série de estudos. Veja só, Romanos capítulo 8, de 28 a 30 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque os que dantes conheceu, Deus os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então isso mostra que Deus ele teve um propósito. Mesmo na fraqueza do homem, Deus já tinha um propósito. Não que Deus utilizou do homem para a fraqueza, mas Deus já sabia que aquele homem não iria manter a obediência a ele. Então, aguarde. Nós vamos estar aqui a cada vídeo trazendo a ordem da salvação para a tua fé, para você ficar firme no propósito de Deus. Que o Senhor te abençoe.